Boa tarde. Nessa tarde eu gostaria de deixar para você o meu testemunho. Às vezes tem que ter coragem para dizer as coisas que eu estou dizendo. Porque por longas datas eu nunca gostei de falar muito sobre esse assunto. Ou dar testemunhos na igreja, ou falar a respeito do que aconteceu comigo. No ano de 2004, eu em Nova Friburgo tive uma febre muito alta. E como todo brasileiro, eu me automediquei, tomei antibióticos, anti-inflamatórios e aquela febre não cedeu e deu continuidade. Eu procurei por médicos, os exames que eu fazia dava que eu tinha uma anemia muito forte e a minha imunidade era muito baixa. Eu pegava infecções constantes, todo tipo de infecção. Começou dentro da minha casa uma tormenta. Um dia no hospital, outro dia em casa, um dia no hospital, outro dia em casa. Até que chegou um ponto que o meu fígado ficou completamente atingido, os meus 2 rins, pneumonias, sinusites, dores de cabeça constantes. E eu estava sofrendo muito. Até que um dia, um dos meus médicos, o meu hematologista, fazendo biópsias de medula, a minha medula dava uma medula hiposcelular. Hiposcelular não queria dizer para eles nada, mas dava que eu tinha um problema grave e ninguém sabia o que era. O meu hematologista então me resolve me mandar para o Hospital das Clínicas em São Paulo, onde foi diagnosticado que eu tinha hipogama-globulinemia. Uma doença rara, uma imunodeficiência bem rara. E nessa imunodeficiência eu comecei a ter problemas muitos graves. Várias internações. Eu não sei contar quantas internações, quantas vezes eu fui parar no hospital, quantas vezes eu fiquei desesperada, quantas dores no corpo. Comecei com medicamentos fortes, sempre fui vaidosa. Comecei a engordar pela cortisona, pelas altas doses de corticoide, porque era a única coisa que ajudava a eliminar um pouco das dores a qual eu sentia. Eu sofri muito, mas o que eu queria deixar claro para você aqui foi que ao descobrir, logo depois eu tive uma obstrução no meu rim direito e fui para o centro cirúrgico para desobstruir o rins, mas nesse mesmo dia também, por causa de um exame feito no rins, foi descoberto um tumor na bexiga. Eu estava com um carcinoma in situ, gravíssimo, grau 3, completamente pela medicina, eu só tinha 15% de chance de cura. Fiz tratamento com onco-BCG, tratei, fiz muitas biópsias dolorosas, terríveis, todos os tipos de dores e tormenta eu sofri por causa deste problema. E a minha bexiga tratei e fiquei bem. Graças a Deus, até o dia de hoje, o tumor não voltou, não tive mais nenhum problema na bexiga, a não ser as repetições de infecção, só 20% de função renal, mais de 80 pielonefrites. Com internações de 15 a 20 dias, com antibióticos fortíssimos, alta resistência a antibióticos pelas muitas bactérias. Os pulmões sempre complicado, o sistema respiratório sempre complicado. Mas o que marcou muito a minha vida foi o ano passado, no ano de 2014, quando tive que, pela reposição da imunoglobulina humana, as minhas veias periféricas, elas ficaram fracas e eu tive que implantar um catéter, qual eu uso, totalmente implantado. Não dá pra ver agora, mas tudo bem. Um catéter totalmente implantado e foram 5 trocas de catéteres. E nessa troca eu tive uma experiência com Deus. Uma experiência que eu chamo de IQM, como muitas pessoas chamam, chamada, mas para mim foi uma experiência real e verídica. Porque foi na 5ª troca do catéter. Quando eu cheguei no hospital,
o meu esposo disse ainda pro enfermeiro me levando pro centro cirúrgico, disse, cuida dessa pessoa, porque ela é um milagre, você está levando para o centro cirúrgico um milagre. Quando eu cheguei lá, eu me deparei, era o meu infectologista que estava lá, e ele também é anestesista. E eu me tranquilizei um pouco, mas logo que me levaram para o centro cirúrgico, eu percebi que a anestesia, eu não fiquei anestesiada. E eu comecei a ficar em pânico, porque eu não estava anestesiada, e eu achei que eles iam me abrir com dor. Só que a cirurgia começou e eu não senti dor. Eu achava que não estava anestesiada, mas eu estava. Mas eu não dormi em momento algum. Tudo para mim foi muito real. De repente eu comecei a sentir que eles estavam mexendo comigo. Parecia que eles estavam me movimentando de um lado para o outro dentro de uma máquina desconhecida, a qual não conheço em nenhum hospital, não sei se nenhuma máquina. Eu achava que eles me levavam de um lugar para o outro. E na realidade eles não estavam me levando para lugar nenhum. Eu é que estava saindo do meu corpo, porque a veia cava estava fina pelo catéter, pelo tempo do uso do catéter. Quando o catéter obstruiu, a veia perfurou durante a cirurgia, a veia cava central. E eu tive uma hemorragia interna e eles me perderam. E eu vi quando eu estava acima do centro cirúrgico. E no centro cirúrgico eu percebi que eu comecei a ser sugada por um túnel com muitas luzes, luzes que eu não consigo identificar aqui na Terra. E eu comecei a ter uma sensação muito boa e a perder a consciência de centro cirúrgico, a consciência da Terra. Quando eu me deparei, eu estava num lugar onde eu coloquei os meus pés estavam firmes. E quando eu olhei à minha frente, havia um ser todo vestido de branco, com 1,75 m mais ou menos de altura, e ele segurava a minha mão. E ele disse para mim, e eu perguntei, quem é você? Ele disse para mim, eu sou Yeshua. E eu estou segurando a sua mão. Nós estávamos a 4 metros de distância um do outro, mas dele saíam ondas de amor, a qual eu passaria a eternidade toda sentindo aquela onda de amor. Era maravilhosa a presença daquele ser. Eu sabia que era Jesus. Eu dizia, eu estou na frente de Jesus. De Jesus eu lembrava. Mas eu não me lembrava dos meus filhos, eu não me lembrava do meu esposo, eu não me lembrava da terra. De repente a conexão foi cortada entre nós e um outro ser se aproximou dele e ele disse, você tem que voltar. E quando ele disse isso para mim, eu disse, voltar para onde? Para mim eu estava na minha casa, ali era o meu lugar, era a minha casa. E eu fiquei assustada e disse, voltar para onde? Ele disse, você precisa voltar porque os campos estão brancos. Neste momento, quando ele disse isso, eu já era pastora, eu já tomava conta de uma igreja, e eu comecei a lembrar de algumas ovelhas a qual eu cuidava e eu amava. E lembrei rapidamente do meu esposo, imediatamente eu voltei ao centro cirúrgico, e ao entrar no centro cirúrgico, eu percebi que eles estavam assustados, as máquinas estavam paradas, e quando eu abri a boca, e quando eles viram que eu havia voltado, o meu infectologista e anestesista ao mesmo tempo, ele começou a bater no meu rosto, a chamar o meu nome, e quando eu comecei a tentar falar com ele, eu não falava uma língua portuguesa, eu falava em línguas estranhas. Quando eu cheguei no CTI, eu tentei conversar com a enfermeira e foi da mesma forma, eu não conseguia falar em português. E quando eu olhei para ela, eu ouvi uma voz dizendo para mim, disse para ela que o filho dela está bem. E eu disse para ela que o filho dela estava bem. E ela ficou muito surpresa. Com aquilo tudo que eu dizia, porque ela não esperava de ouvir aquilo. Literalmente, eu quero dizer para você, eu estive do outro lado. O outro lado é real. O céu é real. Eu acredito da mesma forma com que o céu é real, o inferno também é real. Graças a Deus, o Senhor não me permitiu ir até lá. O céu é real. Eu estive face a face com Jesus Cristo de Nazaré. Todos os dias eu sonho em estar de volta naquele lugar. Eu passaria minha eternidade toda. Eu não precisaria ver ruas de ouro, eu não precisaria ver rios de cristal, eu não precisaria ver nada. O que eu vi me bastaria para passar a eternidade toda do lado do meu Senhor. Eu ainda sofro, passo por internações dolorosas, sinto dores terríveis no meu corpo. Todos os meses eu tenho que repor a hemoglobina humana para me continuar sobrevivendo. Mas eu digo uma coisa. Deus é um Deus
que nos surpreende a cada dia. E eu sou feliz porque eu tenho Jesus. E eu conheci o outro lado. E o outro lado é real. Jesus é real. Se você quer um dia fazer parte da eternidade, conheça Jesus. Porque a morte é uma transição de um lado para o outro. A morte é real. Creia nisso. Se você morrer, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Porque tudo isso é muito real. Eu fui do outro lado. Eu voltei. Eu vi Jesus. Eu estive do outro lado. Isso tudo é uma realidade. Mais real do que o ar que eu respiro agora. Mais real do que o ar que eu respiro agora. Então eu te digo uma coisa. Volte-se para Deus. Ainda é tempo de se voltar para Deus. De conhecer Jesus face a face. Porque um dia você vai estar diante dele como eu estive. E vou estar novamente, mas eu vou estar para todo sempre. Fica esse recado para você. A minha trajetória não tem sido fácil. Mas Deus é grande. Deus é grande. Deus é grande e vai me sustentar até o fim. E vai poder te sustentar também. Creia nisso. Em nome de Jesus. Fique na paz.